Seja muito bem-vindo a mais um podcast Papo de Vendas. Aqui falamos sobre negócios, negociação, empreendedorismo, persuasão em vendas, perguntas que vendem, dicas práticas e aplicáveis para nós, vendedores, corretores de imóveis, profissionais autônomos e empresários. E hoje eu tenho a honra de receber em nosso estúdio Marcelo Henrique, um grande profissional, considerado um dos melhores no ramo em que atua, e um grande amigo pessoal. Marcelo é um profissional que se destaca não só pela excelência, mas também porque ele estuda, ele se prepara, ele não para, está sempre em movimento, buscando o seu melhor, para atender cada vez melhor os seus clientes. Marcelo Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Jax, bom dia, muito obrigado por ter convidado a gente para ter vindo aqui, trocar uma ideia aí sobre vendas, que é um assunto que, poxa, adoro conversar sobre isso, né? A gente sempre fala, até nos nossos encontros pessoais, a gente acaba sempre falando sobre vendas. Os bastidores, não pega dois vendedores, vai sair para comer uma pizza e vai falar do quê? Vendas, não tem como. Marcelo, como eu já disse, é uma grande honra tê-lo aqui com a gente. Não só pela amizade, mas principalmente pelo conteúdo, né? Você se diferencia, você é corretor de imóveis, né? Você ajuda pessoas a realizar o seu sonho, ou, para quem quer investir, não deixa de ser um sonho comprar bem para ter a melhor rentabilidade, seja colocação ou seja numa revenda, né? Eu compro bem e vendo pelo valor que vale. E daí eu gostaria, já assisti palestras suas, né? Então eu já sei algumas histórias, alguns cases seus, né? Principalmente aquela do banheiro do azulejo, né? Que é fantástico, um caso real. Mas eu queria que você contasse um pouco sobre os desafios de ser corretor de imóvel no Brasil. Então, Jax, olha só, corretor de imóvel, as pessoas acabam virando ou estando sendo corretor de imóvel, mas não porque escolhem. Muitos corretores, não estou aqui, não é uma crítica, mas é uma constatação, isso realmente acontece, eles acabam caindo no mercado imobiliário ou em algum outro ramo de vendas porque tudo deu errado. O cara é, de repente, um advogado que deu errado, sei lá, uma professora que deu errado, aí fala, eu vou ser vendedor, vou ver se dá certo aqui. E na maioria das vezes não dá certo, algumas vezes dá certo, mas na maioria das vezes não. Então o mercado de vendedor e principalmente corretor de imóveis, como tem uma barreira muito baixa para você entrar, tem muitos maus profissionais, pessoas que caem de paraquedas, vou vender lá, ver o que dá, né? E isso acaba atrapalhando e denegrindo um pouco a imagem nossa de corretor de imóveis, né? Que não deveria ser assim, mas acaba acontecendo. E uma coisa que é muito legal, como você também já palestrou para o Cresce São Paulo, né? Para a entidade que representa no estado de São Paulo os corretores de imóveis, e nas palestras que eu já ministrei lá, eu percebo que muitos corretores, que é exatamente o que você falou, eles não são corretores, eles estão corretor. Só que se acomoda, porque aquele que não é o profissional, não se prepara, eu vou dizer assim, ele deu sorte e vendeu um imóvel. E daí a grana que entra com a venda de imóvel é uma grana boa. Fascinante. Fascinante. E aquilo lá vai viciando, eu falo, pronto, tô rico, né? É fácil. Né? E não é fácil por alguns motivos. Primeiro, eu não vendo um imóvel todos os dias. É diferente de uma loja do varejo de roupa, que todo dia eu tenho que vender uma calça. O imóvel, ele ganha o dinheiro, mas ele não sabe quando que ele vai vender o próximo. Então, mais do que nunca, é a gestão financeira. E se você está tranquilo, porque tem uma frase que todo mundo fala, contrata vendedor quebrado, endividado, que ele vai ter que vender para ganhar dinheiro e pagar as contas. E eu não concordo. Nas minhas empresas, eu busco o vendedor que está com dinheiro aplicado. Porque eu falo assim, ele tem que gostar de dinheiro, mas não estar endividado. O vendedor endividado, o corretor de imóvel endividado, ele não consegue trabalhar, ele está preocupado com a dívida. Ele vê um cliente potencial e está preocupado com a dívida dele e não ajudar aquele cliente a fazer o melhor negócio comprando um imóvel ou alugando. Então, eu gostaria que você
trouxesse um pouco, na sua experiência, o que fez você se tornar um corretor de imóvel, querer essa profissão, né? Contar um pouco da sua experiência, como você começou nesse mercado. Eu sempre tive muita habilidade, assim, com vendas, eu vendia geladinho, tinha um campo de futebol muito perto da minha casa quando eu era garotinho, né, de família sempre muito pobre. Minha mãe sempre trabalhou demais, meu pai também, e ela fazia geladinho, o geladinho dela era maravilhoso, né. E eu vendia geladinho com muita vergonha no começo, né, mas eu comecei a gostar daquilo, né, com venda. E aí acabei que esbarrando no mercado imobiliário. E eu gostei do mercado imobiliário. Aí eu estava trabalhando, fui para o mercado imobiliário entre a saída de uma empresa e outra, como todo mundo entra desse jeito, né? Eu fui e entendi um pouco sair. Eu fui acho que duas vezes, eu fui sair, mas eu fui entender primeiro o mercado. Aí eu me preparei. Isso que você falou, por isso você é um grande palestrante aqui, não é rasgação de seda, assistam às palestras do Jacques, vocês vão aprender muito. E eu aprendo muito com ele, por isso que eu gosto de sair com ele sempre. A gente acaba sempre trocando ideia, sempre aprendendo. Eu entendi que você precisava ter essa cabeça, isso aí. Quando eu entrei no mercado imobiliário, Jacques, eu entrei porque eu escolhi entrar no mercado imobiliário. Eu tinha outras formações, eu tinha outras oportunidades, mas eu enxerguei que eu poderia fazer um bom trabalho lá, mas me preparando e estando também bem financeiramente. Quando eu entrei lá, eu tinha caixa para ficar 2 anos. 2 anos, tranquilamente. Se eu não vendesse R$1, eu tinha 2 anos, e isso até falei numa palestra do Cresce, né? Numa das palestras do Cresce eu comentei isso, né? Que as pessoas acabam entrando de uma forma errada e preciso vender, preciso ganhar dinheiro. Todos precisam ganhar dinheiro, mas isso não deve ser a primeira motivação. Você precisa primeiro ajudar, porque pensa bem, olha só. Tudo é venda, tudo. A gente tá aqui, as pessoas que estão nos assistindo, estão assistindo de algum celular ou de algum notebook, elas compraram. Esse não chegou de compraram. Então, a gente está sempre envolvido com vendas e com vendedores. Mas imagine você vai comprar um sapato. Você vai lá numa loja de sapato, vai lá comprar um sapato. Mas para você atender um cliente, ou vai comprar um carro lá, vai numa loja lá, numa concessionária ou numa loja de carro e compra um carro. Mas imagina você atender um cliente que vai comprar um imóvel, seja o primeiro, segundo investimento, mas um caso clássico. Uma família que vai comprar um imóvel, que vai morar lá. As pessoas estão assistindo a gente ou você. Você tem amigos, como eu tenho amigos. Todos os seus amigos foram na sua casa, não? Não, né? Não. Nem todos os amigos vão na casa da gente, né? Ponto 1. Os amigos que vão na sua casa ou na minha casa, todos entraram no seu quarto? Não. Então concorda que é um local muito especial? Concorda? Então assim, não é todo mundo que vai na tua casa. Não é todo mundo que entra no seu local mais íntimo, que deve ser o seu quarto. É onde você dorme todos os dias, onde você está sozinho com a sua esposa, com a sua namorada, com seus filhos ali. Nem todo mundo entra lá, mas o corretor entra. Percebe? O corretor entra no seu lugar mais íntimo, no local mais íntimo de uma pessoa, no local mais particular. E a pessoa entra num ramo desse e não quer se preparar. O cara entra, eu vou ver se dá certo. Pô, tá errado. Você vai entrar num local onde as pessoas mais íntimas daquela pessoa não entram. E a pessoa quer entrar no mercado imobiliário sem se preparar. Entendeu o erro aí? Então, quando eu entrei, eu percebi isso. Uma coisa, eu falei, poxa vida, isso é uma coisa que deu um estalo. Foi a primeira coisa que eu prestei atenção, né? E é sobre pessoas. E aí eu pensei, poxa, eu tenho que me preparar, porque olha o respeito, né? Onde eu vou estar entrando. Então, por isso que desde o começo, quando eu percebi isso, eu entendi a importância dessa profissão, desse mercado, e por isso que eu acabei dando certo. Esse foi uma dos insights que eu tive. Legal, Marcelo. Você falou uma coisa que eu considero muito importante na área de vendas, de modo geral, que é entender de pessoas. Né? Não adianta estudar técnicas de vendas apenas se você não sabe qual técnica aplicar com qual pessoa. Né? Quando você começa a entender sobre pessoas, não só respeitá-las, mas entender o que elas querem ouvir, como elas querem ouvir, como elas querem se sentir, você começa a ter resultados acima da média. E daí eu queria entender um pouco essa percepção, agora como você, corretor de imóvel, né? E daí eu queria que você contasse a história do azulejo do banheiro, que o vendedor, né, do imóvel, ele tinha uma percepção sobre o banheiro dele.
né? E nem sempre o comprador tem a mesma percepção. E até eu já antecipo aqui que o corretor de imóvel é um dos grandes desafios quando falamos de vendas, negociação. Porque o corretor de imóvel, ele não é o vendedor, ele é um intermediador. Ele tem que vender um imóvel de uma outra pessoa e tem que vender a ideia que aquele é o melhor imóvel para uma outra pessoa que é o comprador. Ele está no meio negociando. Ele não tem o poder de aceitar uma proposta ou de fazer uma contraproposta. Então você tem duas pessoas, às vezes com experiência em negociação, que você tem que saber lidar. Então o jogo de cintura é muito mais difícil. E aquela história do banheiro explica e traz muito bem essa situação. Então, olha só, essa história aí tem várias, né? Essa é uma delas, a gente sempre fala sobre essas histórias aí. Essa daí, por incrível que pareça, foi minha primeira visita no ramo imobiliário. Foi a primeira. Eu fui nessas idas e vindas, né? Eu fui 2 vezes, a terceira vez eu fiquei até hoje graças a Deus. Eu tava lá com um corretor lá, a gente fez uma amizade e ele falou assim: Marcelo, vamos comigo visitar um imóvel que eu vou captar. Falei, vamos, né? O nome dele é Bruno, nunca mais encontrei esse cara, queria muito encontrá-lo. Vamos lá, falei, vamos. Chegamos lá, né? Vou resumir um pouco a história. Era uma casa no Alto da Boa Vista, uma casa muito bonita, era um argentino. E ele começou ali, já veio apresentando a casa pra gente. Tem uma casa aqui, a casa é isso, a casa é aquilo. E aí falou, olha, essa casa aqui vocês vão ter muita facilidade de vender, porque ela tem um detalhe muito diferenciado. Todas as casas que vocês já foram, era a primeira que eu tava indo, né? Com certeza era a primeira, então eu não tinha... Mas ele, como outro corretor já mais experiente, né? Vem aqui ver a sala. A gente vê a sala, realmente, sala muito bonita e tal, né? Falou, mas essa aqui não é a coisa mais especial aqui do apartamento. Aí a gente foi na cozinha, a gente achou, gostou, mas não é. Fomos lá atrás, tinha uma piscina linda, né? Uma área churrasqueira, gostamos e tal. Mas olha, essa aqui não é ainda a coisa mais valiosa desse apartamento. A gente ficou curioso, um olhando pro outro. O que será que tem aqui, né? Um baú de ouro, sei lá. Pensamos, a gente não podia comentar, né? Mas só que eu pensando. Vem aqui. Aí a gente levou a gente assim, aí notei que a gente tinha mostrado a suíte dele ainda, né? Ele não tinha levado na suíte dele. Quando chegamos na suíte dele, gostamos do quarto bacana. Ele falou assim, agora eu vou mostrar pra vocês o que é a coisa mais fantástica desta casa. Falei, vamos lá. Ele abriu o banheiro, a gente olhou. Sabe aquele azulejo antigo, geralmente a gente chama de azul piscina, que é um azulzinho assim, aquele azul piscina mesmo, azul clarinho. A gente olhou o banheiro todo com esse azulejo, pequenininho assim, tudo azul. E tinha uma assinatura no azulejo, né? Olhamos aquele banheiro lá, nós olhamos, né? Um olhou pro outro e falou assim, ele olhou, o olho dele brilhou, sabe? Brilhou. Esta casa, a coisa mais valiosa desta casa é este banheiro. A gente olhou, falou, nossa, que bacana. Eu não lembro, eu realmente não lembro o nome, não lembro mesmo. Ele era tão famoso que eu não lembro da pessoa. Pra ele era famoso, né? Não, é o fulano de tal aqui, tal. Aí então a gente saiu, né? Aí eu falando com o Bruno, esse colega meu, eu falei, Bruno, qual que é a primeira coisa que você fizesse se você comprasse essa casa, qual que é a primeira coisa que você faria? Ele, eu destruiria aquele banheiro. Eu falei, eu também. E aí nesse momento, já que como a gente falou do estalo, foi nesse momento que eu dei estalo. É sobre pessoas. Para ele, aquilo era a coisa mais valiosa que tinha na casa. Então então isso me ajudou, na verdade, um vendedor me ajudou a ter um estalo com os compradores. Por quê? O comprador, eu tenho que entender o que ele quer. O que ele quer? O que é valor para ele? O que é valor para ele? Às vezes você está atendendo um cliente, o cliente está preocupado. Ele quer um apartamento que é perto da escola dos filhos dele. E você está falando em metro quadrado. Ou às vezes ele quer morar perto da mãe, você está falando da padaria. Ele quer morar perto de um hospital, você está falando, sei lá, de uma outra coisa. Então você tem que primeiro entender. Então é sobre pessoas, você tem que entender ele. Entender a demanda dele para você apresentar a melhor solução para a demanda dele. E foi graças a esse argentino, gostaria muito de agradecer, não lembro o nome dele, eu lembro dessa situação. E ele me ajudou, eu tive esse estalo. Falei, poxa vida, esse é o segredo. É sobre pessoas. É sobre pessoas. Que legal, Marcelo. Eu adoro essa história porque ela mostra muito o jogo de cintura, né, dos corretores. Porque vai que a primeira coisa que você faria se comprasse o imóvel era mudar o banheiro, vai que o corretor fala para o vendedor e fala, olha, entendeu? Ou
você acredita no que o vendedor está falando e joga como o principal argumento de compra para um possível comprador que tem o mesmo pensamento que nós, que seria mudar o banheiro, né? Aquela assinatura, para mim, não tem valor, né? Então, é entender de pessoas. E o ramo imobiliário é um ramo que, já falamos aqui, mas é um ramo que, levando a sério, dá para ganhar dinheiro. A construção civil, ela cresce, ela muda, ela entra em crise, mas ela volta em alta. E seja em crise ou em alta, sempre é o momento certo de comprar. Você tem um cliente que quer comprar na crise porque tem dinheiro guardado, vale a pena porque vai valorizar. E quando está em alta, você tem aquele cliente que quer comprar porque vai casar, vai morar, está nascendo uma criança, precisa de um apartamento maior, o filho está saindo da casa dos pais, precisa morar num estúdio. Então, sempre é motivo para vender um imóvel, e estão falando só de residencial, não estou nem falando de comerciais, né? Então, tem o na planta, né, que é imóvel novo, e tem o de terceiros, que é quando eu vendo imóvel de alguém, o comprador vendendo e o corretor pega. Então, oportunidades sempre existem e o mercado no Brasil, não só São Paulo, é sempre aquecido. E daí eu pergunto para você, o que mais encanta o Marcelo em continuar sendo um corretor de imóveis? Por que que o Marcelo, com toda a experiência que ele tem, não deixou de ser um corretor, foi empreender, foi ser diretor de uma empresa ou até multinacional, entendeu? Porque propostas, eu sei que você já recebeu várias, que você me conta, mas o que te fascina ser corretor de imóveis? Jacques, é ajudar pessoas. Deixar as pessoas felizes. E interessante falar isso porque a gente até falando um pouco antes, né? Poxa, quando você imagina, o sonho da maioria das pessoas é ter um imóvel, estar ali com a sua família, viver a maior parte da vida dele naquele imóvel. E você está no meio disso. Você ajudou aquela pessoa a encontrar esse imóvel. Ela nunca vai esquecer de você. Se você realmente teve um atendimento com excelência. E o grande, assim, uma das diferenciais do corretor que tem sucesso, ele se preocupar em ajudar aquela pessoa, em solucionar o problema daquela pessoa. E isso acaba nos deixando felizes, e eu ainda ganho por isso. Sabe que interessante? Eu ajudo a pessoa, deixo ela feliz, ela acaba encontrando o que ela queria e eu ainda ganho por isso. Você que eu ganho por isso, eu coloco numa segunda. É um segundo ou terceiro, talvez, motivo. Eu deixo as pessoas, eu ajudo as pessoas e eu ainda ganho por isso. Então, poxa vida, eu fico feliz. Um dia eu falei para um corretor, um colega, eu falei, poxa vida, eu não trabalho, eu me divirto, né? Como você se diverte? O mercado imobiliário é difícil? Eu falei, então, difícil é tudo. Eu falei, faça as suas escolhas. Você acha que é fácil o quê? Então, assim, por ajudar pessoas e também ser remunerado e bem remunerado por isso, eu continuei nesse mercado, eu gosto disso. Só que é interessante, eu sempre me preocupo, e por isso que a gente acaba tendo sucesso, em ajudar as pessoas, solucionar o problema delas. Quando você tem esta visão, tira o foco do dinheiro e coloca na solução, você acaba ganhando dinheiro por isso. Olha que interessante. Que legal. Legal. E quando a gente fala em ajudar pessoas, nós estamos falando também da qualidade de vida, família, né? Você está com uma criança em casa, né? Que hoje você pode se dar o luxo de falar, amanhã de manhã eu não saio para trabalhar, eu vou ficar em casa para ficar com a minha filha, né? Porque você já é um corretor de imóvel que você está financeiramente saudável, soube administrar seu dinheiro. Isso não quer dizer que você escolhe onde vai trabalhar, porque as pessoas se enganam. Não, ele já é bom, ele tem facilidade, eu tenho que me matar. Não, até porque até plantão você já fez, né? Que eu fui recentemente aqui próximo na Estados Unidos, aqui nos Jardins, em São Paulo, né? Visitar um empreendimento, um lançamento, e você estava ali fazendo o plantão. Só que você é estratégico. Você tem um network dos dois lados. Você faz um network de possíveis compradores e você faz um network no mercado imobiliário. Então, quando tem oportunidades, eles lembram do Marcelo Henrique. Porque eles sabem que o Marcelo Henrique tem na outra mão possíveis investidores e compradores. Então, você se torna interessante para ambos os lados, né? Que é um grande desafio.
Porque muitos comentam, mas ninguém me chama nos empreendimentos de sucesso, só me coloca na bucha. Mas o que você se prepara para ser chamado? Né? Quando eu tenho o Marcelo Henrique e tem outros 10 corretores, por que chamar o Marcelo Henrique e não chamar um dos outros 10? E daí eu pergunto para você, como se posicionar certo nesse mercado que é super competitivo? Jacques, todo imóvel ele é vendável. Quando ele chega no valor de venda, ele vende. Eu sempre falo isso tanto para os vendedores e para os compradores quando vou comprar, né? E por incrível que pareça, eu já conversei com alguns compradores, porque com o tempo de mercado você acaba tendo uma carteira. E aí eles perguntam, né? E aí, você acha que eu devo vender? Acha que eu não devo vender? O que você acha? Eu dou uma opinião assim como um profissional mesmo, independente se eu vou ganhar ou não alguma coisa. Eu sempre dou uma opinião. Já aconteceu de um cliente que eu já tendo há bastante tempo, perguntar para mim, olha, eu estava pensando em fazer essa mudança, vender este imóvel e comprar esse. Eu ganharia nas duas pontas, né? Ele venderia o dele, eu que ia vender e eu ia vender um para ele. Aí eu analisei a situação, geralmente eu sei muitas vezes a situação financeira da pessoa, eu falo, olha, não é momento de você vender o teu imóvel, olha só. Você vê, eu não pensei em mim, né? Eu pensei nele. E nesse sentido, eu acabo gerando confiança. E essas pessoas, por confiarem em mim, elas acabam me procurando. E eu também tenho que ficar antenado no mercado. O que agora é melhor comprar um lançamento, ou comprar um imóvel usado, aonde? Eu quero comprar no Jardins. Tá, você quer comprar o quê? Vamos ver, vamos estudar a sua situação. Acabo sendo um consultor. Mas para eu ser esse consultor, eu tenho que estudar o mercado e saber o que é melhor, o que não é, para cada cliente. Cada cliente é um mundo, Jacques. Sim. Cada cliente é um mundo. Não existem grupos de clientes. Um cliente. Existe um cliente. Se você entender cada cliente como único, você vai com certeza prestar um bom atendimento a ele, mas você tem que estar antenado no mercado. Tanto o mercado, as pessoas chamam de terceiros, mais antigos chamam de terceiro, né? Terceiros, usados, prontos, ou no mercado de lançamento. Você tem que estar sempre antenado dos dois lados. Você me encontrou no plantão, eu quase não fico lá, fico muito pouco. Foi só para realmente atender clientes pontuais, né? Que estavam precisando daquele imóvel, eu fui entender e tal, me envolvi bastante, mas eu atendo assim mais terceiros, mas lançamento também, os melhores lançamentos, assim, eu estou sempre ali, tô aqui, tô ali para estar atendendo as pessoas que procuram. Legal, inclusive comigo foi horário agendado, né? Você falou, amanhã, nesse horário, entre tal e tal hora, eu estarei lá. Depois eu tenho que sair porque tem uma outra visita. Sim. Então foi bem pontual. Marcelo, infelizmente estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje e eu quero que você pense em uma dica final para quem está aqui nos assistindo, seja corretor de imóvel, seja um vendedor que veio para pegar dicas da sua experiência como corretor para ser um vendedor melhor naquilo que ele vende. Então pensa aí na dica final que você irá deixar para os nossos telespectadores. Para você que está nos assistindo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com aquele parente corretor de imóvel, com aquele parente vendedor, empresário, dono de imobiliária ou gerente de imobiliárias. Quando falamos em conhecimento, estamos falando em compartilhar, ajudar pessoas que precisam de conteúdo como esse. Então não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, deixando aqui a sua opinião. Marcelo, qual a sua dica final para quem está aqui nos assistindo? Por favor, olhe para essa câmera e deixe a sua mensagem. Vamos lá. Para você que pensa em entrar no mercado imobiliário ou no mercado de vendas, e principalmente no mercado imobiliário, entenda que você precisa se preocupar com pessoas. Entenda do produto, entenda do mercado, mas entenda principalmente de pessoas. E quando eu digo entender de pessoas, é você procurar ajudá-las, entender o momento delas, o que elas precisam, mas também conhecer sobre tudo. Não deu tempo aqui de contar outras histórias, mas eu sempre falo que você tem que acorde de manhã e leia todos os noticiários, tudo, até coisa que não te interessa. Eu não gosto muito de novela, mas eu entendo de novela. Por quê? Porque às vezes eu vou atender um cliente que ele vai falar sobre novela. Eu já vendi para pessoas que falaram sobre todos os assuntos, menos no mercado imobiliário, eu acabei vendendo para ele. Então, assim, você tem que conhecer de uma forma geral todos os assuntos, porque você atende pessoas, então você tem que entender de pessoas. Essa é a minha principal dica para você.
Marcelo, muito obrigado por sua participação, uma honra tê-lo aqui conosco. É um prazer, assim, imenso ouvir as suas histórias e dá vontade de continuar aqui ouvindo mais umas 2 ou 3, mas esperamos que você retorne para trazer novas histórias. Para você, fique ligado e desejo muito sucesso, bons negócios e que esse mês as suas metas sejam superadas.